Bom, tem um problema aqui que é interessante, e é um problema que até que me mandaram, é um problema sobre projéteis, né? Então ele fala o seguinte: um canhão lança um projétil, sendo que seu alcance máximo é de 130 quilômetros e sua altura máxima é de 40 quilômetros. Calcule. Letra A, velocidade inicial. Letra B, o ângulo no momento do lançamento. E letra C, o tempo total. Então, vamos lá trabalhar em cima desse problema. Então, primeira coisa, lembrando a se fazer, sempre colocar os dados do problema, né? Então, vamos lá, ó. Então, ele me diz o seguinte, ó. Um canhão lança um projétil, sendo que seu alcance máximo é de 130 km e sua altura máxima é de 40 km. Vamos lembrar aqui de projéteis? Qual é a situação, né? Aqui o solo, ou seja, existe um lançamento, né? Deixa eu ver se está tá dando para ver, ok. Existe um lançamento, né? E é um movimento oblíquo, ou seja, existe uma velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento, né? E aqui você tem um ângulo, que é o ângulo inicial, né? Lembrando que aqui, ó, você pode... Deixa eu só aumentar aqui esse desenho. Então, olha só, você tem uma velocidade inicial, né? E você tem um ângulo, que eu vou chamar aqui de θ, que é o ângulo de lançamento. Tá dando para ver? Tá. E aí, o que vai acontecer? O corpo vai no movimento oblíquo e vai atingir um ponto mais lá na frente. Esse ponto que ele atinge é o que a gente chama de alcance, né? Então, daqui até aqui, eu vou chamar de alcance, que vai ser o meu x máximo, né? Eu aqui não vou tentar não usar aquelas equações decoradas, né, que em todos os livros tem de lançamento de projéteis. Lembra, isso o movimento de projéteis é um movimento que, na verdade, são dois movimentos em conjunto, né? Lembra das aulas de movimento de projéteis? Se vocês lembrarem, existe o movimento no eixo x, que é um movimento com velocidade constante, né? É um MRU, e existe o movimento em y, que é um movimento com aceleração constante, que é o MRUV. Então, na verdade, eu vou, para resolver esse problema, e para resolver qualquer problema de movimento de projéteis, você vai usar esses dois movimentos em conjunto, consequentemente, esse conjunto de equações que descrevem esses dois movimentos, né? Então você tem essa situação, né? Aqui é o alcance máximo, ó, que eu vou chamar de xm, m de máximo, né? E aqui o que a gente sabe? No movimento oblíquo, você tem um ponto de altura máxima, como no lançamento vertical também, né? Só que aqui eu estou trabalhando no plano, né? Então, ó, existe uma altura máxima, que eu vou chamar de ym, de y máximo, né? E lembra que aqui, ó, eu estou trabalhando no eixo XY, então eu não vou colocar aqui, né? Porque o que nós temos é isso, ó. Devia ter desenhado um pouco mais para cá, mas o que nós temos é isso aqui, né? Deixa eu ver se dá para ver. Dá. Então, ó, o que você tem é esse, ó. Na horizontal tem o eixo X e na vertical tem o eixo Y, certo? Então o que você tem é isso. E lembra, aqui, ó, o V0, essa velocidade de lançamento, na verdade, existem duas componentes, né? Uma componente em X e uma componente em Y. Então você tem aqui, ó, se você decompõe, decomposição de vetores, você tem aqui, ó, uma componente em X, que é o Vx, né? Pode ser o V0x, né? E uma componente em Y, que é o V0y. Né? Lembra que o V0, né? O V0 é sempre, o V0 na componente X é sempre constante porque o movimento é uniforme no eixo X. Bom, então vamos agora lembrar da decomposição. Quem é V0x? Ó, se você decompor, lembrar lá de ângulos, é V0 cosseno do ângulo. Quem é V0y? É V0
seno do ângulo. Então essas minhas duas equações aqui me determinam as componentes de velocidade inicial em cada eixo separado. Nota que nesse problema está pedindo tanto a velocidade inicial quanto o ângulo, né? Então vamos colocar aqui os dados. Ó, um canhão lança um projétil, sendo que seu alcance máximo é de 130 km. Ó, ele está me dando quem? O x máximo, né? Então, ó, eu já tenho que o x máximo é de 130 km. Vou passar para metro isso, para trabalhar no sistema internacional, já que lembra, as equações que eu vou usar tem sempre a gravidade, e a gente usa a gravidade no SI, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou usar 10 metros por segundo ao quadrado. Alguns podem tentar fazer problema usando 9,8, não importa, né? Então lembra que de quilômetro para metro eu multiplico por 1000, né? Então eu tenho aqui 130 mil metros. E ele me dá também a altura máxima, ou seja, o y máximo, né? Que é de 40 km. Ou 40 mil metros. Então esses são os dados do problema, né? E vou colocar aqui o que ele está pedindo. Ele está pedindo a velocidade inicial. Ele está pedindo o ângulo do momento do lançamento, que é o θ, né? Que é esse ângulo aqui. E ele está pedindo o tempo total. Vou chamar de T-tot, o tempo total do movimento, né? E vou usar aqui uma calculadora, né? Porque essas continhas vão ser números muito quebrados, principalmente quando eu for calcular o ângulo. Como eu não tenho uma tabela aqui de ângulos, eu vou usar a própria calculadora para calcular o ângulo no final. Então vamos lá, já entendi o movimento. Bom, só para lembrar as equações que nós temos, né? Quais são as equações que nós temos? Lembra que a gente tem uma orientação. Se vocês lembraram lá dos vídeos de movimento oblíquo, ou movimento vertical no vácuo, tem uma orientação, tanto para cima quanto para baixo. Eu vou usar a orientação para cima, né? A orientação da minha trajetória está para cima, significa que o g nas equações vai ser sempre negativo. Então você tem aqui as equações, ó, em y do mr e o v. Quais equações que nós temos? A da posição, y igual a y0 mais v0yt menos, né? Porque o meu g está para baixo, minha orientação para cima, menos g t2 sobre 2. A da velocidade, vy, né? É igual a v0y menos gt. Essas são as minhas duas equações horárias do mr e o v. E a equação de Torricelli, lembra, né? Que é v ao quadrado, y, né? v0y ao quadrado, menos 2g delta y. E o MRU, né? Nós temos que no MRU a velocidade é constante no eixo x, e você só tem a equação para o eixo x, que é x igual a x0 mais v0xt. Então essas são as equações que nós temos, e com essas equações que nós vamos resolver o problema. Então, beleza. Então vamos lá. O que a gente pode já pegar? Porque olha só, não é direto esse problema, né? Você vai ter que encontrar coisas, encontrar grandezas e jogar em outras equações, e vai ter uma incógnita e você vai ter que procurar ela de novo. Então, mas você só vai trabalhar com essas equações, né? Então olha só, o que eu sei desse movimento? Observa, quais são as informações que eu tenho, tanto no lançamento vertical quanto no lançamento de projéteis. O que eu sei? Bom, que o corpo, quando chega na altura máxima, o que acontece com ele? Ele sobe, na altura máxima o que acontece? Ele para. Então a informação que eu já conheço, a velocidade na altura máxima é nula. Velocidade em quê? Em y, né? Velocidade na vertical, né? Porque nota, ó, eu tenho dois movimentos. Tem um movimento na horizontal, que é o que está levando em consideração a velocidade em x, e tem um movimento na vertical, que leva em consideração a velocidade em y. Então, em y, o que eu tenho? A velocidade em y é nula, né? A x continua, por isso que ele continua o movimento. Mas em y a velocidade é zero. Então as informações que eu tenho é o seguinte: uma é a velocidade em y é zero. Isso eu sei, na altura máxima.
Qual é a outra informação que eu tenho em relação ao tempo? Lembra, isso vale tanto para o movimento aqui de projéteis, quanto para o lançamento vertical no vácuo. Né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Né? Então, se eu descubro o tempo que ele chega na altura máxima, é o mesmo tempo que ele leva para descer. Né? No mesmo nível do lançamento, claro. Né? Então vamos lá. O que eu já posso ver olha as equações, o que você já pode observar? Olha só. Observa. Eu já posso tirar algumas relações. Por exemplo, eu já posso saber a velocidade inicial no eixo Y. Porque, nota, ele quer o V0. Ele quer o V0. Né? Aqui, ó, nas equações, é o V0Y, né? V0Y, V0x. O V0 é esse cara aqui, ó. É o que está multiplicando cosseno ao seno. É a velocidade inicial. Né? O que eu posso encontrar aqui, por exemplo, ó, tanto aqui quanto aqui, é velocidade na direção Y. O V0Y. Então é uma informação. Então eu vou tirar esse valor. Né? Porque observa a equação de Torricelli. Então eu vou escrever a equação de Torricelli para o eixo Y. Então vamos lá. Ó. Vy² é igual a V0y² menos 2g ΔY. O que eu sei de cara? Olha só. No ponto de altura máxima, que é um dado do meu problema, né? O que eu sei? Que a velocidade final é zero. Né? Ele para na altura máxima em Y. Que mais eu sei? Esse ΔY aqui, na verdade, é a altura máxima. Né? É a altura em que a velocidade em Y se anula. Então, ó, esse ΔY nada mais é que o que eu chamei de Y máximo. Esse cara aqui, ó, é o Y máximo. Então eu vou substituir o que eu tenho. Olha só. 0 é igual V0y² menos 2 vezes a gravidade, que é 10, e a altura máxima, que é 40.000. Agora eu vou fazer essa conta. Né? Então olha só. 0 é igual a V0y² menos, aqui vai ficar quanto? Ó? Vai ficar 800.000, né? 2 vezes 40.000, 80.000. 80.000 vezes 10, 800.000. 800.000. Né? Arrumando aqui, né? Passando 800.000 para o outro lado vai ficar positivo. V0y é igual a 800.000. Logo, V0y é igual a raiz de 800.000. Deixa eu ver se já não saiu do quadro. Não, beleza. V0, 800.000. Então, vamos tirar a raiz de 800.000. Então, a raiz de 800.000 então dá 894,4 aproximadamente. Então, 894,4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade, né, inicial em Y. Né? Então, na verdade, ó, é essa decomposição aqui que eu tirei. Esse valor aqui é que é 894,4. Nota, o que eu quero é esse cara aqui, que é a velocidade inicial. Ok. Bom, isso é uma informação. Então, vou guardar essa informação. Né? Vou guardar para mim. Então, V0y é igual a 894,4 metros por segundo. Deixa essa informação aqui. Bom, beleza. Se eu for pensar, pô, se eu tenho V0y, eu posso encontrar V0? Poderia ser uma saída, mas olha só. V0y eu tenho, que eu acabei de encontrar. Posso encontrar V0? Poderia, só que eu não conheço o ângulo. Se eu conhecesse o ângulo, eu jogaria aqui e encontraria V0. Mas por enquanto eu não conheço. O que mais eu sei sobre o movimento? Como eu já comentei, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Será que dá para eu descobrir qual é o tempo de subida?
Então observa aqui as equações. Olha só. Observa a segunda equação, ó, do VY. Eu posso saber o tempo que ele levou para chegar na altura máxima. Nota, eu acabei de calcular V0Y. Eu tenho esse cara aqui, ó. E eu sei que na altura máxima ele para em Y. VY é 0 na altura máxima. V0Y eu tenho, G eu conheço, acho o tempo que ele chega na altura máxima. Ora, se o tempo para a altura máxima, se eu conheço o tempo total. Né? Porque o tempo de subida até a altura máxima vai ser igual ao tempo de descida. Então eu já mato a letra C do problema. Então olha só, observa. VY é igual a V0Y menos GT. Né? Então, o que acontece? Eu vou calcular o tempo de subida. O tempo de subida, eu vou chamar então, esse cara vai ser o TS, para dizer que é o tempo de subida. E para chegar na altura máxima, eu sei que a velocidade em Y se anulou. Eu acabei de calcular o V0Y, então vai ficar 0 igual a 894,4 menos 10 vezes o tempo de subida. Arrumando essa expressão, né? 10 tempo de subida igual a 894,4. Logo, tempo de subida é isso. 894,4 dividido por 10. Que vai estar 89,44 segundos. Então, o que eu descobri? Que ele leva 89,44 segundos para subir. Logo, ele leva 89,44 segundos para descer. Né? Ou seja, o tempo total, que eu chamei de T-TOT, vai ser 2 vezes isso, né? Porque se isso daí é igual ao tempo de descida também, então leva 89,44 para subir, 89,44 para descer. Então 2 vezes. Então 89,44 vezes 2. Então 78,88 segundos é o tempo total do movimento. Então já achou o tempo total do movimento, né? 178 então já achou o tempo total do movimento. 178,88 segundos. Uma resposta já está feita. Beleza, vamos agora continuar. Vou apagar para dar mais espaço e a gente continua a explicação. Ok, apaguei, botei aqui o tempo total que eu acabei de encontrar, botei para cá e apaguei isso daqui. Beleza, então já achei o tempo total. O que mais eu posso encontrar? Nota que eu conheço o V0Y. Será que dá para eu conhecer o V0x? Né? Como que eu vou fazer isso? Ora, aí o eixo é x. Olha só. O que o problema me deu? Ele me deu o alcance, que é 130 km. Né? Então, ó, daqui, do ponto do lançamento até aqui, é 130 km, que é o x máximo. Que é 130 mil metros. Né? Eu sei o tempo que ele levou para sair daqui até aqui? Nota, não foi o tempo total do movimento? Ó, porque para ele sair do ponto do lançamento e voltar para chegar até aqui, levou 178,88 segundos, que é o tempo total. Logo, é o tempo que ele leva para percorrer em x 130 mil metros. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a equação do MRU e vou achar o V0x. Né? Então, se você pegar a equação em x, né? Agora, para o tempo, o alcance máximo é o tempo total aqui, ó, vou chamar de tempo total, e esse cara aqui vai ser o x máximo, né? Que eu vou substituir. O ponto x0, ó, eu posso considerar aqui como a origem do meu comprimento, da minha medida. Então aqui seria o x0 igual a 0. Então, ó, 130 mil é o x máximo, é igual a V0x vezes o tempo total, que é 178,88 segundos. V0x, então, é 130 mil dividido por 178,88. Então, 130 mil dividido por 178,88 dá velocidade inicial em x 726,74 metros por segundo.
Então essa é a velocidade inicial em x. Bom, e agora? Eu conheço a velocidade inicial em y. Eu conheço a velocidade inicial em x. Será que com essas duas eu posso tirar alguma informação? Pode. Porque você sempre, quando você tem a velocidade inicial em y e a velocidade inicial em x, se você fizer a razão entre elas, você tira a informação de uma função trigonométrica. Isso você pode lembrar sempre, que isso é sempre realidade em qualquer problema de lançamento vertical. Porque você sempre vai ter velocidade inicial em y sobre velocidade inicial em x, sempre vai ser a tangente do ângulo. Tá? Então, ó, você pode até querer decorar, mas basta você escrever esses dois que você vai verificar que isso é uma verdade. Porque observa, velocidade, botar aqui mais para baixo para no refletor não pegar. Velocidade inicial em y sobre velocidade inicial em x. Ó, substitui os valores. Quem é a velocidade inicial em y? É v0 seno do ângulo. Sobre, quem é a velocidade inicial em x? É v0 cosseno do ângulo. Ó, v0 pode cortar, seno sobre cosseno é tangente. Então, na verdade, o que você tem é que tangente do ângulo sempre vai ser v0y sobre v0x. Né? A maioria dos problemas que pedem ângulo em lançamento de projéteis, você vai tratar por aí, sempre. Né? Ok, eu tenho v0y, que eu já calculei. Eu tenho v0x, que eu já calculei. Tiro a tangente do ângulo. E com uma tabela, né, de ângulos, ou simplesmente com uma calculadora, eu posso tirar o valor. Então vamos lá. Tangente de θ, que é o ângulo, é igual a v0y, que está lá, 894,4, sobre v0x, que está aqui, 726,74. Então a tangente do ângulo vai ser 894,4 dividido 726,74, deu aproximar 1,23. Logo, a tangente é 1,23. Você pega uma tabela de ângulos que você pode encontrar. Ou, se você lembrar, e com uma calculadora na mão, na verdade, para eu encontrar o ângulo, né, vai ser o quê? Arco tangente de 1,23. Né? Você encontrar o ângulo, né, isso aqui vira um arco tangente. Na calculadora científica, é tangente elevado a menos 1. Você vai encontrar tan elevado a menos 1. Né? Então, se você pegar, ó, tan elevado, a tua calculadora tem que estar setada para degree, tá? Tem que estar o Dzinho de degree. Então você pega arco tangente de 1,23. Ele vai te dar o resultado já em graus. Então, ó, aproximadamente 50,8 graus. Então o ângulo é de 50,8 aproximadamente graus. O ângulo de lançamento, né? Que é esse ângulo aqui. O ângulo que foi lançado. Então 50,8 graus. E agora, para achar o V0, tanto faz, né? Ou você usa a expressão para o V0y, a expressão para o V0x, que você já conhece ambos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das equações, cadê o apagador? E aí eu vou pegar, vou escolher o V0y, tá? Poderia escolher o V0x. Então, V0y, quem é? É V0 seno do ângulo. V0y eu já encontrei, né? Quem é V0y? É 894,4 igual a V0 vezes seno do ângulo que eu acabei de encontrar, 50,8 graus. E aí, calcula, né? Tem que estar em degree, tua calculadora. Então, seno de 50,8. Na verdade, deixa eu ver. O V0 então vai ser 894,4 dividido por seno de 50,8 graus. Então, só faz essa conta. 894,4 dividido por seno de 50,8. Você vai encontrar que a velocidade inicial foi de aproximadamente 1.154,1 metro por segundo.
Tá? Se você usar a expressão por V0x, aí você vai usar 726,74 igual a V0 cosseno de 50,8, você vai achar uma resposta próxima, né? Porque aqui eu estou fazendo aproximações, né? Se você usa de repente todos os números da calculadora, você vai achar um valor mais próximo, tá? Mas é isso o problema. Então você tem, nós já encontramos tudo, né? A velocidade inicial, então 1154,1 metros por segundo, ou próximo disso, que depende das aproximações que você fizer. Se você usar 9,8 para gravidade vai dar uma coisa, mas a questão importante é o procedimento de resolução. Ele pede o ângulo de lançamento, que é 50,8 graus, e ele pede o tempo total do movimento, que foi de 178,88 segundos. Então tá aí mais esse probleminha. Valeu.